Thank you for that beautiful music. Obrigado por essa linda música. Are you ready to learn something tonight? Estão prontos para aprender alguma coisa hoje? Say, my name is ready. Yes, my name is ready. Meu nome é pronto. Acabei de aprender. Meu nome é pronto. Oh, yeah, that's right. That's right. I want to give you the reason why we're going to start the conversation here. Eu quero dar para vocês o motivo pelo qual vamos iniciar essa conversa aqui. I really truly do believe that we live in interesting times. Eu realmente acredito que nós vivemos em momentos muito interessantes. I think that there is a lot of deception in our world. Eu acho que tem muito engano no nosso mundo. And if we read and understand the Bible in the spirit of prophecy correctly, Se nós passarmos a ler e entender a Bíblia e o Espírito de profecia de maneira correta, the end of the world is going to deal with deception. o fim do mundo vai lidar com enganos. So how do we begin to tell the difference between something that's going to deceive you and not? Então, como é que a gente começa a distinguir, a fazer a diferença entre algo que vai nos enganar e não vai nos enganar? This is why we want to understand this about the media. É por isso que eu quero que nós entendamos isto que vamos falar acerca da mídia. If we can't tell the difference Se não conseguimos fazer diferença between a good movie and a bad movie, entre um bom filme e um filme ruim, how are you going to tell the difference between the devil's masterpiece of deception como que você vai conseguir fazer a diferença entre a obra-prima do engano de Satanás? Think of it like this. Pense dessa forma. You have an ability right now in your world Nós temos a capacidade, agora mesmo em nosso mundo, to learn how to train yourself de aprender a nos capacitar to find truth. a fim de encontrarmos a verdade. Sanctify them by truth. Thy word is truth. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. You must filter the world around you through the Bible. Precisamos aprender a filtrar o mundo ao nosso redor por meio da Bíblia. Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, we thank you for this wonderful Sabbath. nós te agradecemos por esse sábado maravilhoso. As we are coming into the end of this day, Ao nos aproximarmos do fim deste dia, we ask for your presence here in this room again. invocamos tua presença aqui, Senhor, neste lugar. We know you're already here. Sabemos que tu já estás aqui, We know that your angels are smiling even from the music that they've heard. que teus anjos, Senhor, estão sorrindo pela música que foi aqui entoada. But Lord, open our eyes. Mas, Senhor, abra nossos olhos. Help us to see the things that you want us to see. Ajuda-nos a ver as coisas que tu queres que nós vejamos. And help us to learn how to be ready. E aprendermos a estar prontos. We love you. Nós te In amamos. Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. For those of you that don't know, we have a ministry Para quem não conhece, nós temos um ministério called Little Light Studios. e se chama Little Light Studios. If you would like to, we have lots of videos on YouTube. Se você gostaria de conhecer um pouquinho mais, temos muitos vídeos publicados no YouTube. Some of these videos have even been translated completely into Portuguese. Alguns desses vídeos já foram traduzidos completamente para o português. And you can find those on the international channel of Little Light E Studios. você consegue encontrá-los no canal internacional do Little Light Studios. But this particular topic is going to be how media influences our minds. Mas esse tema de hoje é como a mídia influencia a nossa mente. I hope that you learn something tonight Eu espero que vocês aprendam alguma coisa hoje, that will help you be careful what you watch. que nos ajude a ser mais cuidadosos com aquilo que a gente assiste. And I want to say this in the very beginning. E eu quero dizer isso já de cara. Not everything you see on TV or movies is evil. Nem tudo que a gente vê na televisão ou nos filmes é do mal. I really don't believe just because it's on TV, that's what makes it evil. Eu não acredito de verdade que simplesmente pelo fato de estar na televisão já é ruim. We use media in our world. Nós usamos a mídia em nosso mundo. I spend 90% of my time creating media. 90% do meu tempo eu gasto criando, produzindo mídia. But I want you to look at the media in two ways. Mas eu quero que vocês analisem a mídia de duas formas. Does this lead me closer to God, Será que isso está me levando para mais perto de Deus or is it leading me further away? ou está me afastando dele? That's really how you should be separating out most of these things. É assim que a gente deveria começar a separar a maior parte dessas coisas. Jesus
Jesus asked the question, fizeram a seguinte pergunta a Cristo: in the end of the world, no fim do mundo, how do we know that we're at the end? como sabemos que estamos no fim do mundo? What's going to happen? O que vai acontecer? I believe this is a question that's on a lot of our minds as well. Eu acho que é uma pergunta que está na nossa mente também. Listen to what Jesus responded. Veja só o que Jesus respondeu. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. That's the question. Oh, that's the question? That's the question, not the answer. Oh, not the answer. Yes. Matthew 24, verse 3 says this. Mateus 24, verso 3 diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Quando serão essas coisas e que sinal haverá da Alright. tua vinda e do fim do mundo? Here's what his answer was. Aqui tem a resposta. E respondendo Jesus lhes disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. So what was the first thing that Jesus said? Então qual foi a primeira coisa que Cristo disse? Don't be deceived. Não vos enganem. When you see all of these things happening, Quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, know that the end is near. saibam que o fim está próximo. And you need to be careful of being deceived. E você precisa se preparar, ter cuidado para não ser enganado. Do we see all these things in our world today? Será que temos visto todas essas coisas acontecendo no mundo hoje em dia? Yes. Sim ou não? And now we should be careful not to be deceived. E agora a gente precisa se acautelar, se preparar para que não sejamos enganados. It's time that you need to read your Bible and know what it says. É hora de ler a Bíblia e saber o que ela diz. But I want to talk to you about the TV. Mas eu queria falar com vocês sobre televisão. They often will refer to the TV as mesmerizing. Geralmente eles se referem à TV como algo que cativa, encantador. Here's what the definition of a mesmerization is. E a definição dessa palavra é o seguinte: To hold the attention of someone or something to the exclusion of all else. prender a atenção de alguém, fazendo com que ela não consiga se concentrar em nada mais. The TV often grabs our attention Geralmente a TV prende a nossa atenção so that we cannot see the things around us. e a gente não consegue mais perceber o que está ao nosso redor. And this will make sense to you more by the end of this E presentation. até o fim dessa apresentação, acredito que vai fazer um pouquinho mais de sentido. Because we're going to look at how the brain works. Porque vamos analisar como funciona a nossa mente. What's going on in the brain when we watch TV? O que acontece com a nossa mente quando nós assistimos a TV? This is going to need to make sense to you Isso precisa começar a fazer sentido para vocês, because later this week we're going to talk about certain films porque ainda nesta semana nós vamos começar a falar sobre alguns filmes that have very strong messages against God. que têm mensagens muito fortes contra Deus. Here's what the Bible says. Veja o que a Bíblia diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. The warning that Jesus is giving is to be careful what we let into our eyes. O alerta que Jesus está fazendo é que tenhamos cuidado com aquilo que permitimos entrar por nossos olhos. Even saying we can't serve two masters. Ele chega ao ponto de dizer: não dá para servir dois senhores. So if we're reading things in our Bible that say we should have nothing to do with magic and sorcery, Então, se estamos lendo alguma coisa na Bíblia que nos alerta a não nos envolvermos com magia, com feitiçaria, then it would probably be wise of us to not watch magic and sorcery. Does that Então, make sense? seria sábio de nossa parte não assistir nada relacionado a magia e feitiçaria. Faz sentido isso? Well, there goes most of Disney, E aí, todos os filmes da Disney praticamente vão embora. right? É ou não é verdade? Let me illustrate it to you like this. Eu vou ilustrar da seguinte maneira. How many in this room have ever seen a movie with magic and sorcery in it? Quantos aqui já viram um filme que tem magia, feitiçaria? Harry Potter? Yes, that same sort of thing. Went to the Swamp. Yes. Look at how much the influence of movies
has had inside of our church. Veja só quantos filmes influenciam mesmo dentro da igreja. But there is very clear Bible verses that tell us to stay away from magic and sorcery. Mas há versículos da Bíblia bem claros que nos dizem para nos afastarmos de magia e feitiçaria. So that's why we're having this discussion. E é por isso que nós estamos tratando dessas coisas aqui. Listen to what David said in the Psalms. Veja o que Davi falou nos Salmos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. David did not want to put things in front of his eyes Davi não queria colocar as coisas na frente dos seus olhos, that could lead him astray. coisas que pudessem desviá-lo. And I believe that we should take that same advice. E eu acho que nós deveríamos atentar ao mesmo conselho. Because whatever you begin in your mind Porque qualquer coisa que se inicia aqui na mente, is what makes up who you are. é isso que começa a compor quem você é. Look at what the Bible says in Proverbs 23:7. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Oh, that's it. You got That's it. So, whatever we think in our brains Não importa o que pensemos, pretty much makes up who you are. tudo o que nós pensamos We compõe aquilo que nós somos. We call this two things: A gente diz que isso são duas coisas: thoughts pensamentos and feelings. e emoções. Do you know what you're taking to heaven with you? Sabe o que você leva para o céu com você? What do you get to take? A única coisa que nós levamos para o céu conosco. Only two things: Só duas coisas: your thoughts seus pensamentos and your feelings, e seus sentimentos, which is suas what makes emoções. up your character. E de pensamentos e emoções que é composto o caráter. So na verdade. anything that can influence your thoughts or your feelings, Então, qualquer coisa que venha influenciar seus pensamentos ou emoções, you should be careful of. nós deveríamos ter cuidado com isso. This is what it says in Philippians 1:9 through 11. Filipenses de 1, de 9 a 11 diz: E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. So Paul is illustrating here Paulo está fazendo uma ilustração aqui. that he wants us to have discernment, Ele quer que nós tenhamos todo conhecimento, discernimento. but also that will cause us to have the fruits of righteousness. Mas esse conhecimento ou discernimento vai fazer com que nós tenhamos os frutos de justiça. Now let me ask you a question. Pergunta para You vocês. don't have to raise your hand, but I just want you to think about Não this. precisa levantar a mão, mas pensem. Are you drawn to righteousness Você é atraído à justiça or are you drawn to darkness? ou você é mais atraído às trevas? Do you like things that are wholesome and good and godly? Você gosta das coisas que são piedosas, que são de Deus? Or do you like things that are dark and scary and evil? Ou coisas que são mais tenebrosas, que são assustadoras, são do mal? Because that's where God wants us, Porque é isso que Deus quer de nós. to be drawn to Que righteousness. sejamos atraídos à justiça. We want discernment. Queremos discernimento. It's what we lost in the Garden of Eden. Foi o que perdemos no Jardim do Éden. When we chose to eat that fruit, Quando escolhemos comer daquele fruto, we lost the ability to judge well, perdemos a capacidade de fazer bom juízo das coisas. which is what the dictionary definition of discernment is. E é a definição do dicionário. But God's given us enough information Mas Deus nos deu informação suficiente to be able to make a good judgment. para que possamos fazer bom juízo das Is coisas. this the voice of the enemy Será que isto aqui é a voz do inimigo or is it the voice of God? ou a voz de Deus? When we constantly listen to the voice of the enemy, Quando ouvimos constantemente a voz do inimigo, we don't recognize the voice of God very well. não reconhecemos muito bem a voz de Deus. We want to listen and strengthen our ability to hear God's voice. Queremos ouvir e fortalecer a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. So, how many of you have seen this image? Quantos já viram esta imagem aqui? Yes? Is it blue, gold, white? É azul, é dourado, é black? branco, é How many preto? of you see blue and black? Quantos veem azul e preto? How many see gold and white? Quantos veem dourado e branco? Oh, Aí sim, half. gold and black. Isn't that interesting? Não é interessante? That half of the room can look at that image Metade da sala aqui consegue ver essa imagem and see something different. e ver cores diferentes. Those are the two colors that you will see.
São as duas cores que nós vemos. So I have a test for you. Tem um teste aqui para vocês. How well can you discern? Será que você consegue tem um bom discernimento? There's two boxes, A and B. Tem dois quadrinhos ali, o A e o B. Which one is darker? Qual é mais escuro? How many think box A? Quantos acreditam que é How many o think quadrinho A? box B? Quantos acreditam que é o B? Look at that. Isn't that interesting? Half the room is even thinking B. Tem gente que ainda está pensando que é o B. It's exactly the same color. Mas na verdade eles têm a mesma cor. I'll do another one. Outro aqui para vocês. Two lines, A and B. Duas colunas aqui, A e B. Which one is darker, A or B? Qual linha aqui é mais escura, a ou a B? A? Yes? B. Oh, some people are questioning. Same color. Mesma cor. Isn't it interesting that your brain can be led? Não é interessante que a mente consegue ser enganada, né? And these are Levada. examples of this. Are the lines smooth or jagged? As linhas fazem uma curva suave ou fazem ela mais pontiaguda? Bom, They're actually the same. na verdade são as mesmas. It's the same. É o mesmo tipo de linha. Exactly the same. É exatamente a mesma linha. Yeah. They're both smooth. Ambas são linhas How about suaves. this one? E quanto a essa aqui? Which line is longer? Qual linha é maior, mais comprida? Huh? The one on the right? A direita ou aqui à esquerda de vocês? They're both exactly the same. Tem o mesmo tamanho. The point that I'm trying to make with you O que eu estou tentando fazer com que vocês entendam is that your eyes can easily be led astray. é que os seus olhos podem ser facilmente enganados. And if somebody knows how to do that, E se alguém sabe como enganar os nossos olhos, they can lead your brain. eles podem começar a enganar sua mente também. Here is a simple example of things on TV that may not look or may not be real. Alguns exemplos de coisas na TV que podem não parecer reais. So, working in television, Então, quem trabalha na televisão, there's a reason why they call it smoke and mirrors. smoke and mirrors? Yes, smoke and mirrors is a term that they use that they can make you believe something that's not real. Tem um termo que eles usam na televisão, smoke and mirrors seria fumaça e espelhos. Yes. Não sei se é esse o termo técnico. So, Que é fazer com que as pessoas creiam em coisas que não estão ali. you need to be aware Você precisa estar ciente that video can manipulate your thinking. que o vídeo pode manipular o seu pensamento. And how many have heard this before? E quantos já leram isso aqui? Os pensamentos se tornam ações, as ações se tornam hábitos, os hábitos se tornam nosso caráter e o nosso caráter se torna nosso destino. We know that many things that we get ourselves in trouble with Nós sabemos que muitas das coisas que nos causam problemas, ou onde nós entramos em problemas, melhor dizendo, begin in the mind. essas coisas começam aqui, na mente. It is not a sin to be tempted, Não é pecado ser tentado, but I want you to illustrate, I want you to think of something. mas eu queria que vocês pensassem em algo. When that thing sits in the mind, Quando essa coisa começa a entrar na mente that can turn into a habit, e a fazer morada, isso pode se transformar num hábito an action, e numa ação which will influence your character. que vai influenciar o seu So caráter. we want to be careful about what happens in the brain. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que influencia a nossa mente. Now, what you're seeing right here O que vocês estão vendo aqui is a group that is testing é um grupo que está testando whether or not everyone experiences a movie the same. se as pessoas têm a mesma sensação ao ver um filme. Meaning some people say, well, I didn't see what you saw. Algumas pessoas dizem, eu não vi isso que você viu.
I'm not influenced by that. Então eu não sou influenciado por isso. So there are groups of people that are studying what happens in the brain when you watch a movie. Então tem grupos de pessoas que estão analisando o que acontece na mente quando se assiste a um filme. Here's a little bit of this test. Um pouquinho do teste. When the movie starts, we record for an hour and a half continuously. And in the end, we are able to track what people are feeling or what they are reacting to in the movie. These moviegoers were fitted with monitoring devices before they sat down to watch Martin Scorsese's dark comedy After Hours. It's the third of 4 movies researchers are showing the group as they track every reaction. The study is an attempt to measure and understand how the audience experiences scenes in a movie. The research team hopes the public-facing experiment will also introduce people to the little-known field of empirical aesthetics, the science of what art makes us feel. When they enter, they're wired with cables that measure the heartbeat, measure the amount of perspiration they have. Also the respiratory cycle, the eye movements, their facial expressions, and finally, a bit of the brain data, the so-called brain waves. So they're looking at and studying the response that we have physiologically when we watch a movie. Então eles estão analisando nesse estúdio as respostas fisiológicas que nós temos ao assistir a filmes. And here's what their conclusion to the study was. E a conclusão foi esta. The idea or hypothesis is that participants will sync. They will synchronize. Their bodily responses will be more similar because they are captured by the magic of the movie. So with this particular study, we decided to explore how filming the same scene in different ways. For this study, the Max Planck researchers organized public lectures with film specialists, talking about previous findings in the field, including a study that shows how the brain reacts differently to the same scene when it's shot in different ways. Eventually, the results of this study, The Brain on Screen, will be available to all. So what he said O que ele disse was that their hypothesis was that everyone would experience the movie the same. é que a hipótese deles é que todos vão ter a mesma sensação experimentando esse filme. And that's exactly what they find. E foi exatamente o que eles descobriram. They find that there is a synchronization in our brains when we are watching a movie together. Eles descobriram que há uma sincronia no nosso cérebro quando estamos vendo um filme juntos. And you will see evidence of this E a gente vai ter evidências disso later on tonight. mais tarde. But if they know this, Mas se eles sabem dessas coisas, what happens if you're watching evil things? o que acontece se estamos assistindo a coisas ruins? What is that doing inside your brain? O que isso faz com o nosso cérebro? There's also another thing that's really interesting. Tem também outro experimento interessante. There's a thing called social conformity. Uma coisinha chamada conformidade social. That we don't like to be the one single person out. Que a gente não gosta de ser aquele diferente da maioria do grupo. And so we like to do group things, A gente gosta de fazer as coisas em grupo and we have a hard time being the one person that is out of sync. e a gente tem dificuldade de ser aquele que está fora de sincronia com o grupo. So everybody in this room Todos aqui nessa sala is aware of the experiment. sabem da experiência que vai There's only acontecer. one person that's not. Só tem uma pessoa que não sabe do que está That's the acontecendo. girl that's walking into the room right now. E é a pessoa que vai entrar agora na sala. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today, we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did.
It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. So that's called social conformity. Isso se chama conformidade social. It took only 3 beeps Só precisou 3 bips for her to stand up with the crowd. para que ela também se levantasse com a multidão que estava lá. So there is some psychology Então, existe uma psicologia where we are influenced by each other. onde nós somos influenciados uns pelos outros. When you're watching people, Quando estamos vendo as pessoas, when you're in a room with people, quando estamos numa sala com várias pessoas, all those things matter. todas essas coisas são importantes. Did you know that people will stand in a line not knowing what the line is for? Já viu pessoas na fila sem saber para que serve aquela fila? So this person is aware of the experiment, Essa pessoa sabe do experimento. and there's only one sign that says the line starts here. E só tem um cartaz que diz, a fila começa aqui. As people are walking by, As pessoas estão andando por aí, they become curious. elas ficam curiosas. So what's the line for? What are you doing? Para que a fila? O que é que você está fazendo aí? And very quickly, E it fills rapidamente. up with people. A fila está cheia de gente. Then they want to test and see if these people will follow, not knowing where they're going. E aí eles fizeram um teste para saber se as pessoas iam seguir o rapaz sem saber onde estão indo. So they led the people E levaram as pessoas in a path, num caminho aí, and just to see how far they would follow. só para saber até onde eles seguiriam o rapaz. I wanted to go back. So then there was a line that was in the ground. E havia essa linha no chão. And they wanted to see if they stepped over the line in an interesting way. E eles queriam ver se eles iam colocar o pé para fora da linha. Would everybody repeat Será que todas as pessoas repetiriam o gesto que ele fizesse? like this? Assim? See, he just did what I did. Ele acabou de fazer o que eu fiz. Kidding. Peer pressure. But this was true, and this is called social conformity. E é verdade, isso se chama conformidade social. And there's lots of experiments on the internet about this. E há muitos experimentos na internet sobre isso aí. But why do we do this? Mas por que a gente faz essas coisas? We have these neurons inside of our brains Temos esses neurônios na nossa mente, that fire when we watch each other. no nosso cérebro, que eles disparam quando a gente vê uns aos outros. And this is how we learn. E é assim que nós aprendemos. They're called mirror neurons, Se chamam neurônios espelho. and he's going to talk about this. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. If I can look at you and feel what you're feeling, I can learn from you, connect to you, I can love you. Empathy is one of our finer traits, and when it happens so easily, perhaps because, and this is brand new science, this is just out of the lab, we may have some special circuitry in our brains that helps us whenever we look at each other. An explanation for this strange ability to connect. It's new. It had never been found on the cellular level before. A set of brain cells found on either side of the head. Among all the billions of long branching cells in our brain, these so-called mirror neurons have surprising power. What we found is the mechanism that underlies something which is absolutely fundamental to the way that we see other people in the world. And it began entirely by accident at a laboratory in the lovely old city of Parma, Italy, where a group of brain researchers was working with monkeys. And they were testing a neuron, that's a brain cell, that always fired, made this sound, whenever the monkey would grab for a peanut. So the lab had all these peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron would fire. Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. Then one day the monkey was just sitting around, not moving at all, just sitting, when a human scientist came into the lab. And when that scientist grasped the peanut, the monkey's cell fired. Now, the monkey hadn't moved. It was the human that had moved, suggesting that this neuron up here couldn't tell the difference between seeing something and doing something. Seeing and doing were the same. Or more intriguingly, that for this neuron, watching somebody do something is just like doing it yourself. Now pause. Pausa. Watching somebody do something Ver alguém fazendo alguma coisa is just like doing it yourself. é exatamente como se você estivesse fazendo.
essa coisa. What if I watch bank robbery movies? E se eu começar a assistir filmes de assalto a bancos? What if I watch things with immorality? Coisas que têm imoralidade? What if I watch things with violence? Coisas com violência? It's as if I'm doing those things inside of my É brain. como se, na minha mente, eu estivesse executando essas coisas. How he describes this Como ele descreve isso and tests it e testa, is putting himself in an fMRI machine. é colocando-se numa máquina de... Como é que a gente chama? Ressonância magnética. And you can see how this works inside the brain. E a gente vê como que isso funciona dentro do cérebro. Demonstrate, he put me into this very powerful fMRI brain scanner that can peer into the brain while it's working. And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was in there. So you can see here the eyeball of Robert. And once he had a good view into my brain, Nice looking brain. thank you. Robert, you're not supposed to talk when we scan you, all right? Sorry. Then he said, okay, I'm going to show you a bunch of faces. And for each face, I want you to imitate it. So I did that. Then he recorded my brain while I moved my facial muscles. We're gonna do right away in I one. Okay. Then he said, okay, same faces, but this time, don't move a muscle. Just look. So I looked. When we checked the results, oh, there's my brain. I've never seen my brain before. This is your mirror. Jacoboni says that the part of my brain that's working when I make a face, the same part gets busy when I see the face. So he can see how our brains interpret what we see. Ele consegue ver como o nosso cérebro interpreta as coisas que nós vemos. They know scientifically what goes on inside of our brains. Cientificamente falando, eles sabem o que acontece dentro do nosso cérebro. So I want you to think about this. Então eu queria que vocês refletissem. Is it bad Será que é ruim to watch evil things? assistir coisas do mal? Is it bad? Será que é ruim pra gente? I mean, when you talk about things like Doctor Strange, Quando a Doctor Strange is one of the Avengers. Ok. Quando falamos sobre coisas sobre Doctor Strange, é um dos Vingadores. É o Doutor Estranho? Ok, obrigado. Eu não He's a assisti isso. master of black magic. Ele é mestre em magia negra. Do you know what black magic is? Vocês sabem o que é magia negra? If you look it up in the dictionary, Se você buscar lá no dicionário, black magic means the invocation of evil spirits for evil purposes. magia negra significa invocar espíritos do mal para fins malignos. You're invoking evil spirits to do evil things to people. Estamos invocando espíritos do mal para fazer coisas do mal para outras pessoas. What does that mean when we watch those things? O que isso quer dizer quando nós estamos assistindo a coisas assim? Because scientifically, Porque cientificamente you falando, watching it ao assistirmos, is as if you're doing it yourself. é como se nós mesmos estivéssemos praticando isso. I think we need to be careful Eu acho que precisamos ter cuidado what we see. com o que vemos. Does that make sense? Faz sentido? This is a neuromarketer. Isso aqui é um neuromarqueteiro, assim que se diz? And they are now testing all kinds of movies before they release them. E agora eles estão testando todos os tipos de filmes antes de lançá-los. They specifically do this with every single movie trailer. Especificamente, eles fazem isso com os trailers dos filmes. They're testing people's brains to see how the trailer impacts you. Eles testam o cérebro das pessoas para ver como o trailer as impacta. Then they will go back and recut the trailer. E logo eles voltam e começam a fazer os recortes no trailer. He's talking about this. Ele está falando sobre isso. We take the brain This is in reaction Spanish. to certain stimuli, such as movie trailers, and we find out what areas of the brain are activating when, and that tells us what parts of the trailer or product are most activating and most engaging and which parts aren't. So who are your clients exactly? Studios? And We have representatives in studios, trailer production companies, and entertainment market research companies. so what do you do after you have this information? Do you like recut the trailer to make it more emotionally effective? Is that the idea? We have other products such as trailer ad re-editing, where we can take the parts that cause activation, remove the parts that cause deactivation, and edit what's left into a coherent whole.
So I'll re-say what he said Eu vou dizer aqui o que ele disse. because I didn't realize it was in the Spanish Eu one. não percebi que estava em espanhol. So he said that they're testing every single movie trailer. Eles testam cada trailer de filme Then they will go back and they will recut the trailer to impact your brain. e logo eles fazem os cortes para que o trailer tenha um maior impacto no seu cérebro. You can see examples of this on YouTube. Dá para ver exemplos disso no YouTube. So this is somebody's brain Aqui é o cérebro de alguém when they're watching a movie trailer. quando estão vendo um trailer de um filme. And the movie trailer that they're watching is called Alice in Wonderland. E eles estão assistindo Alice no País das Maravilhas. And I want you to pay attention specifically Olha só, preste atenção especificamente to the frontal lobe. ao lobo frontal. It only takes 30 seconds Leva somente 30 segundos of watching television de assistir televisão to lose blood flow to the frontal lobe. para que se perca o fluxo sanguíneo aqui no lobo frontal. So when Allison falls down the hole, Quando Alice cai nesse buraco, this is almost 30 seconds. quase 30 segundos de filme, What do you notice about this right here? olha o que aconteceu ali. Nothing. Nada de fluxo sanguíneo. Zero. Zero. Do you know who Neil Nedley is? Dr. Neil Nedley. Conhecem o Dr. Neil Nedley? Já ouviram falar dele? Depression and recovery. Ele fala sobre depressão e He sobre como se speaks recuperar disso. often on these topics in the US. Geralmente ele fala sobre esses assuntos nos Estados He Unidos. helps young people who are depressed, Ele ajuda jovens que estão depressivos and when they come to his office, e quando eles vão à sua clínica, the very first thing he does, a primeira coisa que ele faz, give me your phone, dê-me seu celular, give me your iPad. me dê o seu iPad. You cannot watch TV. Você não vai mais assistir TV. No playing with your computer. Nada de brincar com o computador também não. Because we want blood flow to the frontal lobe. Porque nós queremos fluxo sanguíneo aqui nessa região do lobo frontal. Where do you speak to God? Por onde nós falamos com Deus? In your frontal lobe. Aqui, por meio do lobo frontal. So look at this. Olha só isso aqui. Oh, before I get to that, Antes de chegar I nesse want to show ponto, you an article that talks about what happens in the frontal lobe. eu quero mostrar para vocês um artigo que mostra o que acontece no lobo frontal. But if you watch evil things like killing, Mas se você assiste coisas do mal como matar, assassinatos, look at what the Bible has to say in olha o que Matthew a Bíblia 5:21. diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. You don't have to actually kill someone to be in danger of the judgment. Você não precisa, de fato, matar alguém com a arma para correr o risco de All passar you por have um to julgamento. do is be angry in your mind. Somente ter raiva na mente de alguém, já matamos. I Googled what was a popular TV show in Brazil. Is this true? Coloquei no Google alguns programas de televisão comuns aqui no Brasil. Isso aqui, Never heard vocês of it? já ouviram falar desse? Okay, no? Não. Never mind. Let's move on. Então vamos passar, gente. What if you watch things with immorality in them? E se a gente assiste a coisas com imoralidade? Look at what the Bible says. A Bíblia diz o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Do you see how the Bible Veem como a Bíblia tells us what science is also telling us? nos diz o que a ciência também nos diz. Science tells us that we are experiencing these things in our brain when we watch it. A ciência nos diz que nós experimentamos essa coisa na nossa mente quando assistimos a ela. And that's why Jesus made this comment. E é por isso que Jesus fez comentários assim. So be careful of watching things with a lot of immorality in it. Então tenhamos cuidado com assistir coisas com bastante imoralidade. Look at what Romans 1:32 says. Romanos 1:32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. So what Paul is doing here O que Paulo está falando aqui is he's saying, look, if you rob someone, you're worthy of the judgment of robbing. se você rouba alguém, você é digno do julgamento de roubo. Mas if you take pleasure in somebody else robbing, se você tem prazer no roubo de outra pessoa,
you're also in danger of that judgment. você também corre o risco desse mesmo julgamento. Are we taking pleasure in other people sinning? Será que temos prazer no pecado de outras pessoas? Where we go, it's not me, I'm not doing that. E a gente diz, mas isso aqui não sou eu que estou fazendo essas coisas. I'm just watching them do it. Eu só estou assistindo essas pessoas fazerem isso. I don't think that anybody would disagree with me in this room. Eu não acredito que alguém aqui vai discordar comigo. That there are things on the internet that no one should see. Would you agree? Há coisas na internet que nós não deveríamos ver. Concordam comigo? In fact, it's a major problem in our world today. Na verdade, é um grande problema em nosso mundo hoje em But dia. think of it like this. Mas pensem dessa seguinte forma. Why is that a problem? Por que é um problema? I'm not doing it. Eu não estou fazendo. I'm just watching someone do it. Eu só estou assistindo alguém fazer. No one would disagree with me that that's a problem. Ninguém discordaria de mim que isso é um problema. But why do we watch people kill? Mas por que a gente assiste as pessoas matando, Steal, roubando, do all sorts of immoral things on movies? fazendo todo tipo de coisas imorais nos Does that filmes? make sense? Faz sentido? If you won't watch those kind of things on the internet, Se você não assistiria esse tipo de coisa na internet, we shouldn't be watching those things in movies. não deveríamos assistir essas coisas nos filmes, nos cinemas. We need to be consistent with those things. Precisamos ser consistentes com essas coisas. There's something else I want to point out that's very interesting. Tem algo mais que eu gostaria de assinalar que é bem interessante. They did a study Fizeram um estudo where they brought some people into a controlled environment. onde levaram algumas pessoas num ambiente controlado. They wanted to test what would this individual do if they thought there was a fire in the room. Eles queriam testar o que essa pessoa faria se ela achasse que há um incêndio na sala. So they made a fake fire. E eles criaram um incêndio falso, They brought a contestant in trouxeram aí um entrevistado and they gave her an activity to do. e deram a ela, essa entrevistada, uma atividade para que ela fizesse. And then they were going to fake this fire happening. E aí, a partir daí, eles iam começar a encenar esse falso incêndio. How quickly would she leave the room? Quão rapidamente ela sairia dessa sala? That's what they were studying. Esse era o estudo. So as you notice, they're blowing smoke in the room. Aí já vem a fumaça que eles estão colocando aí. She recognizes it. Ela reconhece. She's now noticed the smoke and is concerned. At this point, she decides to investigate to find out what's going on. She's immediately taken responsibility for figuring out what to do. Mary does the sensible thing and evacuates quickly. She even leaves her bag and coat. As I've never been in a fire situation before, I tried to remember the kind of things that you're supposed to do. So I left my stuff and just went out. So they brought in more contestants. Então agora eles trouxeram mais pessoas. But this time, Mas dessa vez, they wanted to see how quickly someone would leave eles queriam saber também quão rapidamente alguém sairia if there was more people in the room. se houvesse mais gente na sala. Most of the people, almost everyone in this room is aware of the experiment. Quase todos aqui nessa sala conhecem do experimento. And they were told to not get up and leave. E disseram a essas pessoas, não se levantem, não saiam. So would the person get up if they thought there was a fire? E a única pessoa que não sabia, será que ela se levantaria? But Mary was on her own. This time, we've planted 7 actors who are all in on the experiment. We've said to them, when you see the smoke, do nothing. Our second participant is Lauren Heffernan, also a student. What will she do? In this situation, she'll be following a script. The script is partly written in her mind. It's a script which is borrowed from things like sitting exams. Most situations like this have some element of expected or scripted behavior. But what will happen to her script when we make a slightly unusual situation very unusual? Nothing to start with, so we get her attention. Now, how long before she dashes out of the room? So take a guess. How long do you think she would stay there? Chute aí. Quanto tempo vocês acham que ela ia reagir e sair da sala? The other lady left within 1 minute. A outra saiu dentro de 1 minuto. How long will she stay? 2, 5. She won't leave. Here we go. She's checking increasingly to see what the other people are thinking. But who can she appeal to? The answer is nobody.
she turns to the norm of the group: ignore the smoke. In a real fire, the people in this group would be in very serious danger by now. I was looking for some sort of reaction from someone else, even just the slightest little thing that they'd recognise that there was something, going on here. For me to kind of react on that and then do something about it, I kind of needed prodding. 5 minutos. She's waiting for someone else to react. Why isn't anyone else reacting? She feels uncomfortable. She doesn't want to embarrass herself by taking the lead, taking action. But something is definitely wrong. Lauren stayed in the room for 20 minutes after spotting the smoke, concerned but immobile. The fire brigade say that if this fire had been real, even if flames hadn't burnt through the door, she would have died of asphyxiation in this time. In the end, we had to ask her to leave. What about here? I was surprised that I didn't do anything at all. I was just literally waiting. I just thought that someone else is surely going to say something soon. And because no one else did, I just didn't react at all. Como ninguém disse nada, ela não reagiu. They tried this experiment 10 more times. Eles fizeram esse experimento 10 vezes mais. Every single time, Todas as vezes, same reaction. mesmas reações. We tried the experiment 10 times, and the same thing happened over and over again. If the person was on their own, they left quickly. If they were in a group of 3 or more, they stayed, rooted to the spot. The average length of time they stayed, 13 minutes. So the reason why they did this experiment O motivo pelo qual eles fizeram esse experimento is because there was a mall in England é porque havia um shopping na Inglaterra that caught on fire. que pegou fogo. Everybody had time to get out of the mall, Todos tinham tempo de sair desse shopping, but there was one area where people didn't leave, mas houve uma área onde as pessoas não saíram and they burned to death. e morreram ali And queimados. they wanted to understand why E they eles- had time to leave. E eles quiseram entender por que eles tinham tempo para sair. They found out that they were sitting in the restaurant, Descobriram que eles estavam sentados no and restaurante no one wanted to get up without paying their bill. e ninguém queria se levantar sem pagar a conta. And they paid for it with their life. E pagaram a conta com a sua própria vida. That's human nature. Essa é a natureza humana. When you see everybody else doing something, you are more likely to do what everyone else is doing. Quando nós vemos outras pessoas fazendo alguma coisa, nós temos mais probabilidade de fazer o que todos estão fazendo. So when everybody goes to a movie, Então, quando todos vão ao cinema, you gotta see this movie. Everybody's seeing it. mas você precisa ver esse filme, tá todo mundo assistindo. Avengers Endgame, everybody's watching Os it. Vingadores, tá todo mundo assistindo. But let's say they have things in there that are wrong, Mas digamos que há coisas nesse filme that que you são disagree with in your Bible. erradas, que você discorda delas pelo que diz sua Bíblia. How many people will get up and walk out of the movie theater? Quantas pessoas se levantariam e sairiam daquela sala de cinema? Because human nature tells us that we will not move out of that experience very easily. A natureza humana nos diz que nós não vamos sair desse experimento tão facilmente assim. I believe that the world understands the power of media. Eu acredito que o mundo entende o poder da mídia. Now they have a thing that's called binge watching. Eles têm uma coisa que chama maratonar, a gente diz no português. And they talk a lot about what binge watching does to your brain. E eles falam muito sobre o que essa maratona de ver séries faz com a nossa mente. The more that you watch, the more depressed you get. Quanto mais você assiste, mais deprimido você fica. There's lots of articles on the internet that talk about what it does to your brain. Tem muitos artigos na internet falando sobre o que isso ocasiona a sua mente. Lots of articles. Muitos artigos. But I want to show you something that's interesting. Mas eu queria mostrar para vocês algo bastante interessante. Did you know that the Laodicean message Vocês sabiam que a mensagem à Laodiceia speaks about a state that the church is found in the end? fala da condição na qual a igreja se encontra no tempo do fim? Go ahead and read this. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Do you know it's interesting this word wretched? Which one of these words says wretched? Infeliz. Infeliz. Okay? I looked that up in the dictionary. Eu fui analisar essa palavra infeliz. And this is what it means. E diz o seguinte: Wretched means depressed. significa deprimido. Isn't that interesting? Não é interessante isso? That God's church is found in a depressed state. Que a igreja de Deus se encontra num estado deprimido. And we see in our world something that can cause depression. E nós estamos vendo no nosso mundo algo que está causando essa depressão. Be careful what you watch. Tenhamos cuidado com aquilo que assistimos. If you focus on evil things, Se nos concentrarmos em coisas ruins, it can make you feel terrible. isso pode fazer com que nós nos sintamos mal. That's why Philippians 4:8 says, whatever things are lovely, whatever things are pure, whatever things are noble. É por isso que Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é, me ajudem, amável, tudo que é nobre, Focus on those things. né? Pensai nestas coisas, Because those things will impact us. porque essas coisas vão nos impactar. How many of you recognize these two celebrities? Quantos reconhecem essas duas celebridades aí? Yeah, a few younger ones. Alguns poucos. Did you know that they were awarded by the state of Florida for best teachers of the year? O estado da Flórida os premiou como melhores professores do ano. How many of you knew that they were teachers? Quantos sabiam que eles eram professores? Listen to what the article says. Olha só o que diz o artigo. They were named the best male and female teacher after judging them on several categories. Eles foram nomeados como os melhores professores e professora após julgá-los em várias categorias. They were deeming them more influential than teachers who actually commit themselves to children's education. E eles foram considerados mais influentes do que os professores que de fato se comprometem à educação das crianças. You better bet they're teachers. Com certeza eles são professores. What are they teaching you? A questão é o que é que eles nos estão Is the ensinando. question. Essa é a pergunta. Think of every single one of those celebrities as they are teachers. Pensem em cada uma dessas celebridades como professores, sim. Taylor Swift Taylor Swift was in Time magazine, esteve na revista Time. and she wrote about the people that follow her music. E ela escrevendo sobre as pessoas que seguem a música dela. Listen to the words that Taylor Swift uses about her followers. Escuta só as palavras que ela diz acerca dos seus seguidores. Swift está feliz em ministrar para eles. Eles estão descobrindo a música que lhes diz como vão viver suas vidas, como devem se sentir e o que é aceitável sentir. Eu acho que isso é bastante empolgante. Do you know that if you were to meet and talk with any celebrity, Sabia que se vocês se encontrassem com alguém e falassem com essa celebridade, they know full and well how much of an influence they have on people? elas sabem muito bem o quanto de influência elas têm sobre as pessoas. You know who doesn't know that they have an influence on us? Sabe quem não sabe que essas pessoas têm influência sobre nós? Is many of us in the church. Muitos de nós na igreja. Yeah, I can watch what I want to watch. Eu posso assistir o que quiser. It doesn't influence me. Isso não vai me I influenciar. can listen to what I want to listen to. It doesn't influence me. Eu posso ouvir o que eu quiser, isso não influencia. Não What did influencia. Taylor Swift say? Mas o que ela está dizendo? She ministers to them. Ela ministra para essas pessoas. They know what they're doing. Eles sabem o que estão fazendo. Here's another article that was put out in Time magazine about celebrity worship. Outro artigo da revista Time sobre a adoração das celebridades. People that follow celebrities. Pessoas que seguem celebridades. This is what the article says. Diz o seguinte: porque as pessoas formam laços em suas mentes com suas celebridades favoritas. Elas são capazes de assimilar as características da celebridade em si mesmas e se sentir melhor consigo mesmas quando pensam naquela celebridade. So I believe that this article is telling you the truth. Esse artigo, eu creio, está nos contando a verdade. If you think about and follow celebrities a lot, se você começa a seguir celebridades bastante, you take on those celebrities' characteristics in yourself. Você começa a adotar as características dessa celebridade em si mesmo. What happens if you read about Jesus? E o que acontece se você começar a ler sobre Jesus? Learn about the way that he interacted with us. Sobre a maneira como ele interage conosco. Learn about what he did to heal and help people. Sobre o que ele fez para curar e para ajudar as pessoas. The more that you focus on Jesus, you will take his characteristics on yourself. Quanto mais nos concentrarmos em Jesus, mais adotaremos as características dele em nós mesmos. And want to be like them.
E vamos passar a querer ser como ele. There was a study that was following people for 10 years Houve um estudo que acompanhou pessoas por 10 anos about celebrity worship. acerca de adoração às celebridades. And in the conclusion of the study, E a conclusão do estudo it said that they studied these and the very need to find an idol is programmed into our DNA. Foi que, ao estudar o culto à celebridade, eles disseram que a própria necessidade de encontrar um ídolo e segui-lo é algo que está programado em nosso DNA. That's 100% true. 100% verdade essa declaração. But not an idol. Mas não um ídolo qualquer. God programmed us Deus nos programou to worship Him. para adorá-lo. It's programmed into our DNA. Está programado em nosso DNA. What the devil has done is he's counterfeited that. O que o diabo está fazendo é que ele fez uma contrafação And disso. he's given us his version of things to worship. E está nos dando a versão dele das coisas para adorarmos. Be careful. Tenhamos cuidado. You spend time with these things, Se a gente passa tempo com essas you will coisas, take their characteristics on yourself. passaremos a adotar essas características em nós mesmos. This is an example in the advertising industry. Esse é um exemplo da indústria publicitária. And I want to show you this for people that say, nah, I can watch what I want to watch. It doesn't affect me. E eu gosto de mostrar isso para as pessoas que dizem, eu posso assistir o que eu quero, isso não me afeta. There was a movie called Anchorman with Will Ferrell. Houve um filme chamado Anchorman com Will Ferrell. And he was in some commercials. E ele também estava em alguns dos comerciais. Selling a car. Vendendo carros. But he told you nothing about the car. Mas ele não falava nada acerca dos carros. The only thing he said was how many sandwiches you could put in the glove box. A única coisa que ele disse era quantos sanduíches você conseguiria colocar no porta-luvas do carro. That was it. A única coisa. The sales of the car went up 40%. As vendas desse carro aumentaram 40%. 40%. 40%. They didn't tell you what the car was doing. Não falaram nada acerca do que o carro fazia. They made a joke about the car. Fizeram uma piada com o And carro. the sales went up. E as vendas subiram. Simply because people are watching these celebrities. Simplesmente porque as pessoas estão assistindo a essas celebridades. Brad Pitt was paid $7 million for not a this journey. commercial. Brad Pitt Every journey ends, ganhou but we go 7 on. milhões de dólares por esse comercial. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. I'm not even going to have him repeat that because it doesn't even make sense in English. Nem faz sentido em inglês. But why would they pay him $7 million? Mas por que pagar 7 milhões de dólares? I would have done it for 6. Eu faria por 6 milhões? Sem questionar. They could have saved $1 million. Poderiam ter economizado 1 milhão de But why dólares. would they not choose me? Mas por que não me escolheram? Because they know that people will follow them. Porque eles sabem que as pessoas vão seguir a eles. And they're worth that much money. E eles valem They esse dinheiro paid todo. Catherine Zeta-Jones $20 million Catherine Zeta-Jones recebeu 20 milhões de dólares to put a phone in her hand. para colocar um telefone na mão. They paid Tiger Woods $100 million to wear a Nike swoosh. 100 milhões de dólares para que ele vestisse o logotipozinho da Nike. David Beckham was paid $160 million to promote Adidas. David Beckham ganhou 160 milhões de dólares para promover a marca Adidas. If it doesn't influence anybody, don't you think that's a bad use of money? Se essas coisas não influenciam as pessoas, é um grande mau uso do dinheiro. I had to throw this in here because this is your rival. Eu trouxe isso aqui como uma cortesia para vocês porque é o rival do Brasil. He's going to make $1 billion. Ele vai ganhar $1 bilhão. Do you know how much money that is? Conseguem imaginar quanto dinheiro é $1 bilhão? Do you know that if you were to count to 1 billion, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tivesse que contar de 0 até 1 bilhão, Do you know how long it would take you to count to 1 billion? quanto tempo levaria? 60 years. 60 anos. You couldn't even spend that much money in a lifetime. Nem dá para gastar tanto dinheiro assim em todo o seu período de vida. Why is he worth that money? Por que ele vale tanto Because dinheiro if assim? you see him, Porque se você vê, you will buy and do what he's doing. se você ouvir, você vai comprar e vai fazer o que ele está fazendo. And that's worth money. E isso vale dinheiro. You see, there's a lot of companies Tem muitas empresas that recognize que já reconhecem how the brain works. como o cérebro funciona. They sell you products. Elas nos vendem They know it produtos. works. Elas sabem que funciona. They wouldn't
spend money if it didn't work. Elas não gastariam dinheiro assim se soubesse que não funcionava. But we're involved in a war. Mas nós estamos envolvidos numa guerra. And that war is for our minds. E essa guerra é por nossa mente. And I believe the devil knows how our minds work. E eu acredito que o diabo sabe como o nosso cérebro funciona. And instead of selling you a product, E em vez de nos vender um produto, I believe he's selling you an idea. eu creio que ele está nos vendendo uma ideia. And just like if you see that product enough times in the advertising, E da mesma maneira como se nós virmos esse produto o maior número de vezes, eventually you can be influenced to the devil's ways. finalmente nós estamos influenciados a andar pelos caminhos do diabo. So here's a psychologist talking about how the brain works. Um psicólogo estava falando sobre como o cérebro And a funciona. really great way to change cultural norms E é uma grande maneira para mudar as normas culturais. is using art. É usando Art. a arte. The areas of the brain that track cultural norms are the same areas of the brain that process social information in general. And a violation of a cultural norm will trigger the exact same error signal that your brain triggers when it is perceived that you are going against your group. Artists throughout history have played a role in purposely challenging norms. We see them as a little weird and a little disconnected from society because they're supposed to be. And that creates a permission structure that allows them to hold a mirror up to us and say, is this really you? Is this what you believe? Sometimes you come back and say, absolutely it is. And you're offended that they even asked. But a lot of times it's the first crack in the norm that eventually breaks. And as people start to talk about the artist and about the art, rather than the norm itself, it reveals the opportunity for people to reveal to each other what they actually value. And the norm can disintegrate and a new norm can emerge. These people are very aware Essas pessoas são bem cientes of how impactful the media is. de como a mídia é algo impactante. Are you aware of that? Será que você é ciente disso? Be careful. Tenha cuidado. The Bible tells us in Romans 12:2, A Bíblia nos diz em Romanos 12:2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. God wants our minds Deus quer a nossa mente, to be pure, que a nossa mente seja pura, to think of holy things, que pense em coisas santas, to be drawn to que righteousness, seja atraída à justiça, not to be molded after the world. mas que não seja moldada pelos ditames do mundo. Look at what 2 Corinthians 10:5 says. Veja o que diz 2 Coríntios 10:5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Bringing every thought Levando todo o pensamento to think about Jesus. a pensar em Cristo. I believe that we are living in a day and age that we need to be thinking about Jesus Eu creio all day long. que nós estamos chegando numa era da nossa It should história que affect- precisamos pensar em Jesus o tempo inteiro. It should affect everything you do. Jesus deveria afetar tudo o que nós fazemos. I want to leave this quote with you. Quero deixar essa citação com vocês em Spanish. In Spanish. A can maior you- necessidade can do you convert mundo é that? de homens. Homens que não se vendam nem se comprem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens firmes, pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Amen. I believe that you only can become this Eu acredito que você só pode se tornar esse tipo de homem by focusing on the true. ao nos concentrarmos naquilo que é verdadeiro. Learn to read your Bible. Aprenda a ler sua Bíblia. Learn to know how to protect your mind. Aprenda a saber como proteger sua mente. How to turn things off if it's promoting things that you know the Bible speaks against. Como desligar as coisas se você perceber que isso está promovendo aquilo contra o qual a Bíblia nos alerta. And I'll tell you what. E eu vou dizer uma coisa. I used to love Hollywood movies. Eu costumava amar os filmes I de watched Hollywood. everything. Eu assistia todas essas coisas. There was nothing that I didn't care about the rating. Eu não me importava com a classificação, a faixa etária.
And when I began to have a relationship with God, Mas quando eu comecei a ter um relacionamento com Cristo, and somebody showed me some of these things in the movies, e alguém me mostrou algumas dessas coisas nos filmes, I said, "No, God, don't take the movies from me. eu dizia, não, Deus, não tire os filmes de mim. This is what my passion is. Essa é a minha paixão. I moved to Hollywood to do this for a living." Eu me mudei para Hollywood para fazer disso a minha vida, trabalhar com essas coisas. But you know what I said? Mas sabe o que eu disse? Not as I will, Lord, Mas que não seja a minha vontade, as you Senhor, will. e sim a tua. And I give you permission E eu te dou permissão to change my heart. para transformar o meu coração. If you don't want me watching these movies, God, Se o Senhor não quiser que eu veja esse tipo de filmes, you need to change my heart o Senhor precisa transformar meu because I coração. want to watch them. Porque eu quero assistir, But I give you permission. mas eu te dou permissão. Do you know today Sabia que hoje I don't watch these movies? eu não assisto mais esses I don't filmes? want to watch these E eu nem movies. quero assistir mais. They're a waste of my time. Foram uma perda de tempo para mim. I would much rather spend time with my children or friends. Eu prefiro muito mais passar tempo com meus amigos, meus filhos. Think about all the wonderful things you could do in this world Pensa nas coisas maravilhosas que você pode fazer neste mundo. if you simply be careful of the things that you watch. Se simplesmente nós estivermos mais atentos com as coisas There's que a assistimos. very few things that I would even promote as good things to watch. Há pouquíssimas coisas que eu promoveria como coisas boas para se ver. And so you'll free up a lot of time Então você vai liberar muito tempo, muito espaço seu, for you to invest into the things of God. para que você consiga investir nas coisas de Deus. Let us pray. Vamos orar. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, Lord, I know that some of these things are hard to hear, eu sei, Senhor, que algumas dessas coisas são difíceis de serem ouvidas. especially if they're things about movies that we like. Especialmente se há coisas de filmes que nós gostamos. But Lord, we want to give you our hearts. Mas Deus, nós queremos te entregar o nosso coração. If there are things in our lives that we should not be seeing or doing, Se há coisas em nossa vida que não deveríamos ver ou fazer, Lord, we give you permission to change our desires. nós te damos permissão, Senhor, para transformar os nossos desejos. Lord, help us to want to have holy and righteous things. Ajuda-nos, Senhor, a querer ter coisas santas e justas. Help us to study your word Ajuda-nos a estudar a tua palavra and to use it to filter the world around us. e a usá-la, Senhor, como um filtro para as coisas do mundo ao nosso redor. We love you and thank you. Nós te amamos e te agradecemos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Are we going to have questions?